vou ler uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier. A lição é 33. Ergue e ajuda. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Docas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais, dando-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas à esfera superior. Por isso, porém, para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte, multiplicou os pães para o povo enfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos entender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Se o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde aliaremos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova, ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador. Mas não olvidemos que, para trazermos de novo a vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estende-lhe fraternalmente as nossas mãos. E assim, Mestre Jesus, com essa página que nos ajuda a refletir sobre um olhar de amor para com o nosso irmão, pedimos o amparo da espiritualidade aqui presente, que ampare o nosso irmão Luciano, que ele possa trazer para a gente o que ele estudou com tanto amor e carinho, os ensinamentos teus. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, começamos o nosso trabalho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Josi. Graças a Deus. Bom, já vamos iniciando o compartilhamento de tela. Não, eu fiz errado aqui, só um minutinho. Gostei da foto, hein? Gostou? É. Foi lá no Rubião, Mangaratiba. Alguns dos nossos amigos aqui já
conhece esse trabalho, só que ele foi reformulado, né, com mais informações pertinentes aos tópicos que nós vamos tratar. E para outros não, é um trabalho novo. A gente não teve, claro, né, perdão, a pretensão de esgotar o assunto, que é um assunto que demandaria várias reuniões, né, talvez até alguns seminários, devido à extensão e complexidade e a atração, né, que esse tema desperta em nós. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre um tema que nem é tão comumente abordado assim, né, na doutrina espírita. Tiana, Oi. salve Leopoldo Machado. Salve Leopoldo Machado. Leopoldo Machado foi patrono da Rita, ela trabalhou no colégio dele em Nova Iguaçu. Bom, então para nós harmonizarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós vamos iniciar com uma imersão no mundo das artes visuais e no mundo das músicas clássicas. Para nós assentarmos os nossos sentimentos, colocarmos os nossos pensamentos mais alinhados com o trabalho e para nos conduzir, né, por esse universo das artes. Então, vamos iniciando com uma introdução para nós viajarmos em Monet, Renoir. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Tem o microfone abertinho aí, pode fechar, por favor. Esse suplemento pode me ajudar com isso? Obrigado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte na visão espírita, né? São duas interpretações que nós vamos desenvolver nesse trabalho. A primeira
sobre a arte no plano material, e a segunda, a interpretação dessa própria arte através da visão dos espíritos. Então, primeiramente, vamos lá ao conceito de arte, que vem do latim, ars, é o conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser humano para expressar uma visão ou uma abordagem sensível do mundo, seja este real ou fruto da imaginação. Através de recursos plásticos, linguísticos ou sonoros, a arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações. A história indica que, com o aparecimento do Homo sapiens, a arte teve uma função ritual e mágico-religiosa, sofrendo naturalmente alterações ao longo do tempo, ao longo das eras. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Homo sapiens um pouco mais adiante. Foi quando a humanidade deu um salto qualitativo em termos de inteligência e sabedoria. Nós saltamos do Homo erectus para o Homo sapiens numa velocidade incrível e até hoje, novamente falando, a ciência ainda não conseguiu identificar ou detectar o elo perdido, que na verdade não existe no plano material. A definição do termo arte varia de acordo com a época e a cultura. Desenho, pintura, escultura, gravura, dança, música, teatro, literatura, arquitetura, cinema, inclusive na gastronomia. Nós percebemos aí esses pratos maravilhosos, que os grandes mestres da gastronomia desenvolvem, inclusive as próprias decorações que são feitas com frutas e com legumes, tudo englobando o universo gastronômico, é uma espécie de arte também. E à luz do Espiritismo, nós vamos ver nas vidas sucessivas, na pluralidade dos mundos habitados, inclusive com Mozart pontuando essa fala, o que o Espiritismo nos fala também a respeito da arte. E nós vamos acompanhar um pouquinho a fala de Leon Denis no livro Espiritismo na Arte, que nos diz o seguinte: a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos, aqui na Terra, apenas um reflexo. Ou seja, a arte no plano espiritual é exponencialmente mais bela, mais colorida, muito mais sutil e muito mais inebriante do que a própria arte aqui na Terra. É interessante, que nós temos o conceito da arte, tudo que é muito elevado. Marisa, pode por favor, admitir a avó Marizinha? Porque senão trava aqui o PowerPoint. E aí nós temos um conceito, não diria um arremedo, mas algo que não se aproxima por excelência à arte que é desenvolvida no plano espiritual. Obrigado, Marisa. Para contemplá-la em todo o seu esplendor e em todo o seu poder, é preciso subir de degrau em direção à fonte de onde ela emana. Isso é uma tarefa difícil para todos nós. Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que elas inspiram aos homens de gênio. Ou seja, esses homens de gênio não são só os homens que são quedados ou que desenvolvem a arte como sua função primária, mas aqueles também que apreciam a arte, a boa arte. Todo aquele que é simpático, que é apreciador, que é amante da arte do belo, ele é por si só também um homem de gênio, porque por sintonia acaba se conectando também com a mente do artista. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, nós vamos ver mais tarde, mais uma vez falando sobre Mozart, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, que regem o universo, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 30, último capítulo, últimas páginas, nos traz uma breve colocação a respeito da arte. Ele diz o seguinte, na verdade, Aulus, a arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões
do futuro que nos é reservado. Olha, meus amigos, que informação interessante que a Aulos nos traz através de André Luiz. Do futuro que nos é reservado, não só o futuro da espiritualidade, naturalmente, o futuro aqui na Terra, no plano material. E no livro dos médiuns, vamos lá no capítulo 16, dos médiuns especiais, no item 190, vamos trazer 2 vezes esse item 190. Os espíritos superiores nos orientam o seguinte, acerca dos médiuns pintores ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos, são esses médiuns pintores ou desenhistas. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, vistos não se poder dar esse nome a certos médiuns, que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, como veremos lá adiante, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Olha o embuste aí. E olha o médium que não tem domínio sobre a sua própria faculdade. Se permitiu levar por esse engodo, né? Hoje em dia diríamos que seria fake. Muitos outros se divertiram fazendo que os médiuns pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Essa informação está na Revista Espírita de agosto de 1858. E aí, desdobrando, nos médiuns músicos, são aqueles que executam, compõem ou escrevem músicas, sob influência dos espíritos. E na sala nós temos aqui um irmão queridíssimo nosso amigo Dalto, né, que está nos acompanhando, né, que ele, melhor do que nós, pode validar essas informações dos espíritos a Kardec. Há médiuns músicos, mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como há também para as comunicações literárias. Aí nós temos aqui um adendo, falando sobre os médicos de efeitos musicais. Esses quase não existem mais hoje em dia, que eram aqueles que produziam excessivamente ectoplasma e que, por um fenômeno chamado pela ciência de telecinésia, eles levitavam os instrumentos musicais e tocavam peças clássicas. Seguindo, vamos fazer então uma incursão, uma viagem no tempo, que nós quase nem gostamos disso, né? Lá na pré-história, onde nós temos a arte pré-histórica, que é datada aproximadamente entre 40.000 e 3.000 anos antes de Cristo. É interessante que essa arte ela é considerada como uma arte pagã, é aquela arte que divinizava as manifestações, as forças da natureza, com um apelo essencialmente material. É natural, porque nesse período, entre 40 e 3.000 anos atrás, pelo menos, não se tinha ainda, né, essa concepção maior de Deus. Então, tinha Deus como se fossem as forças da própria natureza. E nós temos essa escultura em argila. Ela foi localizada num sítio arqueológico na Áustria. Ela foi batizada de Vênus de Willendorf. Willendorf foi o sítio arqueológico onde essa pequena estátua tem média mais ou menos 10 centímetros. Foi localizada. É a peça arqueológica mais antiga que se tem conhecimento na história humana. E à direita nós temos as pinturas nas paredes das cavernas, que são as pinturas rupestres, e abaixo nós temos os desenhos feitos em baixo relevo, entalhados nas pedras. Né? Todos nós já conhecemos, de uma certa forma, esse trabalho, feito em torno de 30, 40 mil até 3.000 anos atrás. Lá no Egito Antigo, por volta de 3.000 a 300 anos de Cristo, nós já percebemos aí a evolução que houve nas artes.
né? Os faraós, os deuses do Egito, né? Já utilizavam as cores, era muito dourado, porque raro o deus do Egito, do egípcio, melhor dizendo, né? Então eles faziam uma composição, uma paleta muito interessante, né? Que era o amarelo, o ouro sobre o azul, ou o azul sobre o ouro, que até hoje é utilizado como regra oficial dentro da paleta de cores, e o vermelho, né? Na verdade era o marrom, né? Porque o egípcio era muito bronzeado pelo sol. À direita nós temos uma escultura muito peculiar que nos remete a uma deusa fenícia. Então a gente observa que já houve uma evolução substancial, sobretudo nas fisionomias, nos traços, nos entalhes, essa delicadeza, né, já desenvolvida. Essa peça foi feita em mármore. Embaixo nós temos o templo de Luxor, também no Egito, na verdade é o templo de Ísis, né, localizado em Luxor. E nós percebemos nas paredes aí o baixo relevo já dos faraós, de sua corte, dos deuses, e à direita nós percebemos as belíssimas colunas utilizadas. Na verdade, essa arte egípcia deve ter em torno de 4.500 anos aproximadamente. Colocamos 3.000 só para chegarmos a um termo intermediário. A arte clássica ela acontece por volta de 1000 a.C., já interagindo com a arte antiga, a 300 depois de Cristo, onde então o artista ele busca a perfeição nas formas humanas, tanto nas esculturas quanto nas pinturas. O nu é considerado como arte, como belo, né? Não existia o pudor naquela época. Como hoje em dia o artista também não tem pudor com o próprio corpo, porque para ele é um agente, né, de expressão artística. E essa arte ela nasceu na Grécia, né, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Seguindo, nós temos então a arte medieval, né, também interagindo nesse período, né, junto com a arte clássica, no ano de 300 a 1350 depois de Cristo. Aí nós vamos trazer uma informação também que é interessante, que fala sobre a questão da arte bizantina, ou a arte medieval, que ela sucedeu, inclusive, a arte pagã, aquela, né, que cultuava os deuses todos da natureza, né, como nós sabemos, ou então a arte primitiva. Os sentimentos eram muito atormentados em relação a Deus, porque a religião impunha, né, o céu, o inferno. Isso trazia um desconforto, um conflito, um estigma muito grande, né, nos fiéis. E, sobretudo, também era expressado nos artistas, que muitas das vezes nem eram, inclusive, religiosos, eram contratados, né, pela religião maior que nós conhecemos, e eles tinham então esse traço de transportar para as telas essa sofreguidão, essa tristeza, essa melancolia, né, que fica naquela universo dúbio entre o céu e o inferno. Né? O Império Bizantino ele foi fundado em 395 e extinto em 1453. Né? Ele foi a continuação do Império Romano, né? Cuja capital do Império Bizantino era Constantinopla, que originalmente era conhecida como Bizâncio, daí o nome. Vamos então para a arte moderna, iniciando em 1350, logo após o período bizantino, e até 1850, que nós temos a clássica, né, Mona Lisa, de Da Vinci, e nós percebemos que a arte ela é transportada para o interior das igrejas, né? Nas naves, nos domos, né? Os artistas pintavam peças belíssimas, né? Já entrar inclusive na arte renascentista nesse ponto. Seguindo, nós vamos entrar agora na arte contemporânea, que ela inicia a partir de 1850 aproximadamente, indo até os dias atuais. Aí há outras variantes também da arte contemporânea. Então nós temos aqui 3 representantes, né, universalmente conhecidos, que é a nossa famosa Frida Kahlo, né, artista plástica mexicana, Picasso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Picasso, né, distorcendo as formas, né, trazendo ao inconsciente, o subjetivo para as telas, né, ele era um artista catalão, como todos nós conhecemos, e embaixo, né, nossa famosa e brasileira Tarsila do Amaral. Seguinte, nós temos os médiuns pintores, então os médiuns psicopictográficos. É até um pouco difícil, né? Psicopictográficos, ou os médiuns pintores. Se nós voltarmos lá no ano do lançamento do Livro dos Médiuns, de 1861 até hoje, nós percebemos que houve um crescendo nessa atividade mediúnica. A pintura mediúnica, ou a pictografia, ou a psicopictografia. Nós trouxemos
uma irmã nossa, uma confreira, chamada Cláudia. Exatamente, que esteve conosco pela primeira vez aqui em Angra dos Reis, em 2013, quando, por ocasião do segundo manhã de setembro, Cláudia, uma senhorinha luminosa. Luciano, Oi, Marisa. a Cláudia Rosa pintava em Angra desde o primeiro Congear, desde 1990. Ah, então ela já era conhecida do meio espírita, né? Muito bom, bem colocado, Marisa, obrigado. E Cláudia desencarnou, né, a nossa confreira, em torno de uns 3 anos atrás, da Marisa, por volta de 2017. Ela já estava um pouco aposentada, né, retornou ao plano espiritual e com certeza está trabalhando e pintando quadros belíssimos, não é verdade? E nós trouxemos... A equipe espiritual que a apoiava era a equipe espiritual do Aleijadinho. Aleijadinho, perfeito, perfeito. E aí nós trouxemos mais uma outra referência em psicopictografia ou pintura mediúnica. E esse trabalho muito interessante. Até nós pediríamos que os amigos prestassem ainda mais atenção na fala de Toulouse-Lautrec, através de Gasparetto. Esse material foi exibido no programa Sete Sentidos de 1999. Ele está separado por módulos. Foi a interferência, né, a inserção que nós fizemos no trabalho dessa tarde, que ele não estava inserido nos trabalhos que nós apresentamos anteriormente. Então, nesse momento, nós vamos ter contato, né, com o espírito Toulouse-Lautrec, através do médium Gasparetto, novamente falando sobre pintura mediúnica, e Toulouse fala sobre a abreviação da vida. Vamos prestar bastante atenção. Você voltou, desencarnou, sei lá como chamar isso, no momento em que devia, ou a sua vida foi abreviada? Existe a possibilidade de abreviarmos nossas vidas? Existe sim, claro. Na verdade, quem escolhe a morte somos nós. Nós estamos pensando que a morte é escolhida por Deus. Não, não. Isso é ignorância do fenômeno de vida e de morte. Quem escolhe a morte somos nós. Nossos pedidos, nossas preces de ajuda, de livramento, de salvação, nossos pedidos de mudança, nosso cansaço. Quando nós nos cansamos de uma experiência e dentro do coração achamos, bom, agora também já não tem mais interesse. Então, o mundo superior, interior, da jeito novo de fora, o mundo superior interior vai o que? Vai fazer com que nós não desencarnemos. E aí nós percebemos claramente hoje, mais do que no momento, isso foi em 99, né? 99, 2000, tem 21 anos atrás, pelo menos, que Gasparetto deu essa entrevista, e a repórter, essa senhorinha, né, completamente leiga em relação às questões espíritas, formou uma pergunta um tanto inocente, né, para Gasparetto. E Lautrec foi de uma primazia na resposta, como outras respostas também ele vai colocar daqui para frente. Então a gente percebe nesse momento que nós somos efetivamente os artífices da nossa vida e, sobretudo, da manutenção da nossa vida na matéria. Um pensamento negativo alimentado durante muitos anos, sentimentos negativos alimentados durante muitos anos, abrevia a vida no corpo. Quem melhor do que um espírito da envergadura de Lautrec para nos explicar e trazer essas verdades que nós, inclusive, já sabemos. Não é isso? Continuando. Então, ele agora vai falar sobre as cores. E nós vamos pedir que os amigos prestem bastante atenção na correlação que Lautrec faz entre as cores e os sentimentos e o comportamento humano. É bem interessante, muito interessante. Prestem bem atenção, por favor. Então, se todas as cores tivessem a força intermediadora do verde, todos nós seremos flexíveis. Se todas as cores tivessem a materialidade do marrom, todos nós seríamos reais, não? Se todas as cores tivessem a luminosidade do amarelo,
Era tudo santo. Que interessante, né? Olha como a vibração das cores influenciam diretamente no nosso comportamento, no nosso pensamento e também no nosso sentimento. Né? Nós podemos até fazer um alinhamento aí junto com a cromoterapia, junto com o sistema dos chakras, né? A visualização das cores, aquelas deficiências que nós trazemos em nós, elas podem ser eliminadas e fortalecido nesse contraponto o uso da cor. Né? Eu sou frágil, inseguro, vamos utilizar cores. Gente, isso é espiritual, é divino, para potencializar a nossa força de vontade, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa força de vontade. Cada cor corresponde a uma virtude, a uma característica interna do ser humano. Seguindo, aqui nosso, vamos colocar benfeitor Lautrec, fala sobre Claude Monet. Claude Monet. Por que que ele, ao longo de toda a sua vida, foi uma alma triste, né? Reservada, muito fechada? Vamos ouvir com atenção. Artista que, como foi nosso querido amigo Claude Monet, que teria que passar uma fase de perturbações intensas para poder manifestar, não, um novo princípio, novos princípios na arte francesa, na arte internacional. E isso foi um sacrifício, mas fruto do temperamento dele, não? Temperamento contestador. Então, aqui nós percebemos, né, o resultado desses comportamentos que nós trazemos em nós e que certamente levaremos se nós não nos autotrabalharmos, né, como resultado do que aconteceu, né, com o nosso companheiro, né, muito bem colocado pelo Lautrec. E, por último, vamos aguçar ainda mais a nossa audição e procurarmos emergir nesse ambiente onde está o Gaspareta, repórter, porque ele nos traz, Lautrec, uma mensagem belíssima e de uma profunda reflexão sobre a questão da mediunidade. Nós estamos falando sobre a pictografia ou a psicopictografia. E para que haja esse fenômeno, entre aspas, há de se haver também, naturalmente, o seu agente principal, que é o espírito comunicante. Então, o Lautrec nos traz uma mensagem minimamente divina para todos nós. Para todos nós. Eu, sempre que eu ouço, me emociono. Porque o drama humano não existe. É um estado mental. O que verdadeiramente existe é uma grande brincadeira universal. Isso que é a vida. Uma grande, grande brincadeira universal. Então, o que eu mostrei foi isso. Você falou da minha amargura. Ela existia naturalmente como ser humano. Mas a amargura também é fruto da teimosia, que a gente quer as coisas do nosso jeito, não? E quando ela não sai do nosso jeito, há aquela briga com Deus. Isso, claro que eu não fugi disso. Mas depois que encontrei Jesus, isso mudou minha vida. Depois que eu estive com Ele, pessoalmente, isso mudou minha vida. Então, acabou uma angústia amarga porque entendi. É uma pena que as igrejas tenham sacrificado tanta figura desse extraordinário cidadão cósmico. Bem, eu quero dizer assim, finalmente, porque agora vou terminar, que eu estou procurando este meio de comunicação. Estou com vocês no trabalho. E peço a todos vocês que estão compreendendo a eternidade, compreendendo a mediunidade, muita paciência com os médiuns, que nós ainda precisamos. Quem sabe no futuro as máquinas e os aparelhos sensíveis de comunicação possibilitam a nossa comunicação. Isso é bem provável. Já se faz muitos experimentos e cedo ou tarde será uma realidade. No entanto, eu gostaria de que todos vocês recebessem de nós
vocês que nos entendem, que compreendem a mediunidade, que compreendem a eternidade e a vida, apesar das dúvidas. Está aqui a minha prova, está aqui a minha presença. Por quê? Porque eu não fui descansar, porque eu não fui me separar do mundo e viver a minha vida no mundo astral. Por que eu volto? Porque voltam todos os meus amigos. Porque nós vamos voltar para aí. Nós vamos estar aí na Terra. E nós precisamos, na nossa própria missão futura, um mundo melhor. Precisamos um mundo mais espiritual. Precisamos as cabeças melhores. E precisamos trabalhar espiritualmente para merecer uma família, para merecer pais espiritualistas. Para tanto, nós estamos trabalhando, contribuindo no que for possível, quando podemos. É muito grande porque isso não é uma sessão espírita. Isso é uma festa. Uma festa. Este ateliê é uma festa. Essas flores não são para mim, são para vocês. Esses quadros não são para mim, são para vocês. Esse é o nosso abraço. É esse a nossa mensagem. Que a beleza desta noite possa ter despertado em vocês aquilo que todos nós somos iguais. Aquilo que todo mundo tem dentro de si é igual. A beleza divina do amor. Boa noite. Que nós mantenhamos vivas essas palavras de Lautrec e que levemos essa noite para os nossos travesseiros e que refletamos muito acerca do que Lautrec nos trouxe, tão pontuais, tão contemporâneos, tão atuais, sobretudo para os dias que nós temos vivido hoje. E ainda corroborando com Lautrec, mais tarde nós vamos trazer também uma fala de Chopin a respeito desse momento que nós já estamos vivendo, que é a vinda desses nossos companheiros, esses nossos irmãos que habitavam a erraticidade ou a espiritualidade maior, que com certeza já estão entre nós. Há informações que Beethoven está encarnado na Inglaterra e é uma jovem em torno de 16, 17 anos, virtuosa, naturalmente, como também nós veremos o que aconteceu com Frederic Chopin. Médios músicos, eu vou pedir, Marisa, por favor, que só cite quais são os espíritos com os quais a nossa companheira Luciana Marins trabalha. Você pode dizer, por favor, Marisa? Além do Zé Grosso, Amália Rodrigues, alguns bardos da Idade Média da Inglaterra, muitos músicos espanhóis, portugueses, mas o que chega muito com ela lá na caravana é a Amália Rodrigues. José Grosso, muito... me confirma. Zé Grosso, Palminha, que é o irmão do Zé Grosso, irmã Sheila, e dos músicos, a Amália Rodrigues. É muito mais constantemente, mas ela já, ao longo desses anos na caravana, alguns bardos ingleses da Idade Média e alguns músicos espanhóis também, mas com muita frequência com ela é a Amália Rodrigues. Muito obrigado, Marisa. E alguns de nós já conhecem Luciana Marins de longa data, outros ainda não a conhecem. E quem ainda não a conhece, presta bem atenção no comportamento da Luciana e no tom de voz, na medida que há um crescendo na música. Vamos prestar bastante atenção. Maria, mãe bondosa deste bom Jesus, hóstia divina e pura, de
de caridade e luz. Maria veio ardente, se abrem flores, sobre o pranto intense dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe Santa, Mãe de luz, encaminhai-nos para o bom Jesus. Mãe de amor, sagrado de fulgor, irradiai do longo livrar, vosso olhar, que é todo imenso amor a esta humanidade que tateia cega, onde a verdade vamos. Oh, Mãe, toda coração despertada em amor. Oh, Mãe, toda vibração de luz, de paz e fulgor. Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar, que a alma nos conduz. Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar, que a alma nos conduz. Uma centelha de luz deste vosso olhar, que a alma nos conduz. Muito lindo. Bom, a nossa companheira, além de ser médium, música ou músico, é também psicofônico. Certamente ela não vai se opor, né, que eu não solicitei a autorização para colocá-la aqui no grupo, mas com certeza ela não vai se opor. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui, porque tem um outro vídeo logo adiante, e nós percebemos que houve um pequeno atraso, um delay na reprodução do vídeo da Luciana. Então nós vamos dar uma pequena pausa, tá? Que muito possivelmente a gente deve ter algum problema com o vídeo seguinte, ok? Então, seguindo. Nós temos, todos conhecem Van Gogh, Vincent Van Gogh. Van Gogh, ele sofria surtos psicóticos e era tido pela sociedade como um louco, né? Como uma pessoa desequilibrada. Vida enganos, quem pensava dessa forma. Van Gogh era um médium extraordinário. E por que nós falamos isso? Porque no auge de um dos seus surtos mais sérios, ele próprio se internou. Voluntariamente, foi internado durante 3 dias, voluntariamente no Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. E durante esses 3 dias e 3 noites que ele ficou internado, antes disso, vocês lembram que ele, inclusive, num dos surtos, ele cortou a própria orelha, né? Isso era um processo mediúnico fantástico, só que não tinha o menor controle, ele não sabia, né, o que hoje nós sabemos. E por conta dessas crises recorrentes, nesses surtos que ele tinha, né, ele acabou, por conta própria, indo para esse hospital psiquiátrico, que era um hospital que acolhia pessoas de condições, né, da burguesia inclusive, para tratamento psiquiátrico. E aí, durante as noites, da janela do seu quarto, ele viu uma paisagenzinha pequenininha. Então, ele pinta uma obra mundialmente conhecida, que é conhecida como Starry Night, ou A Noite Estrelada. Esse quadro retrata a vista da janela do quarto de Van Gogh, pouco antes do nascer do sol. E ele acrescentou um pequeno vilarejo, vocês podem ver abaixo.
Originalmente, até onde nós sabemos, né, esse vilarejo não existia, ou pelo menos não era dentro desse desenho, né, com essa arquitetura. E aí, dado um salto no tempo, esse quadro foi pintado por Van Gogh em 1889. Poucos meses depois, ele abrevia sua existência terrena, devido aos surtos cada vez mais avançados. Em 2004, a NASA lançou a sonda Hubble, né, para o nosso sistema solar e para o universo afora, mais uma das sondas, né, e dessa vez também para colher fotografias, registrar áudios, inclusive os sons do universo, as fotografias, né, cada vez mais nítidas, né, e mais perceptíveis ao olho nu, né, isso em 2004, né, há 16 anos atrás. E curiosamente, alguma das fotos de um fenômeno natural, um fenômeno astronômico chamado turbulência, que simboliza a matemática cósmica, aonde um redemoinho provoca outros redemoinhos, e esses redemoinhos provocam outros redemoinhos. E depois é um fenômeno natural, um fenômeno astronômico. Esses redemoinhos, eles retornam, eles voltam no sentido da rotação contrária e voltam ao seu ponto de partida. Van Gogh visualizou esses redemoinhos. E aqui está a prova, uma das fotos que Hubble fez. E os cientistas, eles validam, eles asseguram que o Noite Estrelada de Van Gogh foi uma visão que ele teve das turbulências que ocorrem no nosso espaço. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, né, primeiro livro psicografado por Chico, que nós sabemos, né, que traz belíssimos poemas e poesias, inclusive aquele caso que todos nós conhecemos do Humberto de Campos, que ele foi processado pela família, né, querendo direitos autorais. E aí, Chico, coitado, no balaio de gato, como sempre ficava, né, por conta dos detratores, resolveu então mudar, né, lógico, naturalmente, com a anuência, isso foi a própria sugestão do Humberto, né, passou então a assinar como Irmão X. E na obra Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, já Humberto, nos traz informações acerca do planeta Marte. Nós vamos ver o que tem em Marte daqui a pouquinho. Lá no consultório, na segunda parte das questões 161 a 172, são 12 questões, obra ditada pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier, lançada em 1941. Dentro dessas 12 perguntas que abordam a questão da arte, nós pensamos apenas 5, para não ficar muito extenso o nosso trabalho. Então, vamos lá na questão 101. O Consolador. E aí a pergunta é: o que é a arte? E aí Emmanuel responde: a arte é a mais pura e elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre médium, entre aspas, literalmente, das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos faz tanger aí grifo nosso, as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações de Deus, nas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, paz e de amor. A questão 162. Emmanuel responde: todo artista pode ser também missionário de Deus? E a resposta é: os artistas, como chamados os sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre. Haja visto que nós temos hoje em dia aí, né? Esses produtos pasteurizados, né? Que é vendido aí à torta direita, que boa parte da população consome com uma velocidade incrível, né? Não sei dizer que são os ritmos musicais, né?
essas festas, né, que nós conhecemos, enfim. E aí só demandam que atração com irmãozinhos nossos menos felizes. Quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, tem sido, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios. A resposta é um pouco mais longa, nós interrompemos aqui por conta do nosso tempo, nós ainda somos escravos, né, do relógio. A questão perdão. Sim, muito interessante. Aqui nós trouxemos, vocês vão observar, eu vou passar adiante. Quem ainda não conhece, observem bem o rosto desse rapaz. Estão observando? Pode falar. Sim, parece com alguém que eu conheço. Parece alguém que você conhece, né, marido? Os traços, o cabelo, né? Esse jovem parece um tuareg, né? Um árabe, né? Um rapaz até de feições bonitas, né? Vamos então observar, enquanto a gente observa, nós vamos passar o videozinho, eu vou sair por 2 minutos apenas, ok? Vamos lá então.
Bom, como nós percebemos, na verdade, o retrato era um quadro pintado por essa jovem chamada Kremirac. Eu vou me lembrar o nome dela depois. Essa menina, ela é um gênio da pintura. Ela nunca estudou arte. Ela, aos 2, 3 anos, começou a por conta própria, né, fazer desenhos. Os pais perceberam que ela tinha algum talento e compraram alguns lapisinhos de cor, algumas tintinhas. Ela começou a desenhar. E daí do desenho ela passou a Kina Kremirac. Daqui a pouco a gente vai confirmar o nomezinho dela. E aí ela passou a criar esses tipos de telas, de trabalhos, pintando sempre a óleo ou a tinta acrílica. Esses trabalhos são trabalhos comuns que ela desenvolve. Mas tem um trabalho que é extremamente pontual. E ela era jovem, tinha 5, 6 anos quando ela desenvolvia esses trabalhos. Ela não pinta só figura humana, ela também pinta paisagens. Observe a qualidade dos traços, sobretudo nas mãos e nos bebês, nos fetos. É de um detalhe incrível. Ela é extremamente acadêmica. E aí, aqui nós temos a Kremirac. Esse quadro tem uma história muito, muito peculiar. Ela estava com 8 anos quando ela sentiu uma necessidade muito grande de estar de encontro a Jesus. Ela queria ouvir falar, ela queria ver o Mestre, queria ver Jesus. E ela pediu muito fervorosamente que aparecesse o rosto dele para ela. E aí, uma bela manhã, logo depois que os pais acordaram ela também, um senhor bateu a porta da casa deles. E aí ela foi correndo, né? Uma menininha, 8 anos, foi lá abrir a porta. E quando abriu a porta, ela deu com essa fisionomia, com esse rosto. E aí o homem falou para ela, olha, está aqui o rosto que você tanto pediu para conhecer, para você ver. E ela pintou esse rosto, essa fisionomia. Ela foi em 2003, ela tinha apenas 8 anos e ela nomeou esse quadro como o Príncipe da Paz, Akiane Kremirac. Akiane Kremirac. E aos 9 anos, mais uma vez, ela pinta novamente o rosto de Jesus e nomeia o quadro de Pai, perdoe-os, com apenas 9 anos. Observem a técnica aprimoradíssima dessa criança. Não é um ser da nova era já vivendo entre nós? Não seria talvez um grande pintor do passado reencarnado agora no presente, no corpo de uma jovenzinha? Ela já está com 17 para 18 anos. Né? E nós trouxemos mais uma outra informação muito interessante. Esse mesmo trabalho, Pai, perdoe-os, vocês observem, nós viramos um pouquinho a foto do quadro, para que vocês observem um dado muito interessante. Em 2010, a ciência digitalizou todo o Santo Sudário e criou essa imagem em 3D. Então, se vocês observarem, não sei se vocês vão conseguir ver o cursor, mas observem os traços, o perfil do rosto de Jesus, que ela pintou aos 9 anos, e observem a foto tridimensional do rosto de Jesus. Se não tem traços muito semelhantes com o trabalho pintado pela Akiane, com esse quadro. Está aí mais uma vez que a arte traz das altas esferas mensagens, informações, imagens e sons, enfim, toda uma sorte de virtudes, se é que nós podemos chamar assim, para que sensibilize o homem, para que a sua alma desperte, sobretudo os sentimentos mais elevados, mais nobres que a gente tanto pontuou aqui no grupo. Então, seguindo com as nossas questões do Consolador, a questão 165, nós demos um salto. A 162 faz uma referência a Akiane Kremirac, e a 165 a pergunta como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que o caracteriza do homem comum? E Emmanuel responde, o artista, de modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual do que propriamente no plano terrestre. E a resposta continua, mas nós interrompemos aqui. Quem tiver interesse ou tiver o Consolador em casa, por favor, pode ir lá
segunda parte, das questões 161 a 172. Tá? A questão 167, a pergunta é: os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa atuação pode verificar-se no que se refere a possibilidades e às tendências. Vamos ver daqui a pouco. Mas, no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito que são originadas na espiritualidade superior e são produzidas por espíritos de altíssima envergadura, influenciando esses músicos que, na verdade, são médiuns. Porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina, situando naturalmente determinados ritmos brasileiros, principalmente. Não precisamos aqui citar qual. E vamos então na última questão que nós trouxemos, a 172. De um modo geral, todos os homens terão que buscar os valores artísticos para a sua personalidade? E Emmanuel responde: sim. Através de suas vidas numerosas. Lembra lá atrás que nós falamos sobre a sucessão das vidas e a vida em outros planetas? A pluralidade das existências, a vida em outros orbes? Logo lá no primeiro ou no segundo slide. A alma humana, através das suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material, ou seja, todo o patrimônio que nós amealhamos de ordem moral / espiritual, nós os levamos também para a espiritualidade. E esses valores eles são potencializados pelo espiritual, porque as nossas tendências, se boas, e as também que não são, elas são trabalhadas na espiritualidade. Então, como foi o caso de Lautrec, que nós ouvimos ele falando, estamos nos preparando para reencarnar novamente entre vocês e pedindo a Deus que seja uma família espiritualizada, para que continuarem com os seus talentos, com as suas atividades artísticas. Seguindo. Na Revista Espírita, ano 1º, lançada em 1858, em maio, no capítulo Conversas Familiares de Além Túmulo, nós vamos ver a casa de Mozart em Júpiter. Aqui nós temos a fachada sul, desenho orientado pelo espírito Bernardo Palissy, através do médio desenhista Victorien Sardou. Mozart foi vizinho de Cervantes. A casa de Zoroastro, em Júpiter, e a casa do profeta Elias em Marte. Em Marte. Lembramos daquela obra editada por Roberto Campos, que nós vimos ainda pouco, daqui a informação que nós tivemos acesso. Um desenho, uma pictografia, uma psicopictografia da casa do profeta Elias em Marte. Música que a gente não está conseguindo te escutar direito, Luciano. Ok, obrigado, Marisa. É isso que eu queria. Eu tentei fazer isso um pouquinho mais cedo e não consegui, devido ao nosso tempo. Não tem problema nenhum. Basta só eu encontrar aqui. Me desculpem a falha, esse trabalho foi reformatado. Tá aqui, ok. Perfeito. Então vamos lá. Obrigado, Marisa. Então aí nós temos a casa do profeta Elias, o próprio profeta Elias em Marte, a sua habitação. E na Revista Espírita, datada de 1859, no capítulo Música do Além Túmulo, que fala sobre Mozart, Chopin e Mozart, nós temos a Sonata de Mozart. Aqui tem uma outra informação bastante peculiar. Na Sociedade Espírita na França, em 1859, quando do lançamento da revista, no segundo ano, o espírito de Mozart se manifestou. E aí, na Sociedade Parisiense, naturalmente. E
Kardec, muito curioso, aquelas partituras musicais, falou, não é possível que seja o espírito de Mozart. Havia, então, uma jovem artista muito conceituada, aluna de Chopin, inclusive, que frequentava a cidade parisiense. E, de posse dessas partituras, Kardec, no dia seguinte, né, ao recebimento dessa mensagem musical, apresentou para ela, para essa jovem pianista, famosa por sinal, para que executasse, então, a partitura musical que teria sido enviada pelo espírito Mozart ao médium, né, que nós vamos ver aqui. O médium é o senhor Monsieur Brion d'Orgeval, né, é uma sonata, um fragmento de uma sonata, nós podemos ver embaixo, datada de 1859, ela é longa, nós só vamos reproduzir um trechinho devido ao nosso horário, para que vocês tenham a possibilidade de apreciar, né, nem que seja para degustar um pouquinho dessa sonata enviada já do plano espiritual através do espírito Mozart. E aqui nós temos o fragmento da sonata, que vem de som, né, cantata vem de cantar, então sonata vem de som, é um fragmento dessa sonata. Nós podemos ver aqui em cima, ditado pelo espírito, D aqui não está correto, espírito Mozart, ok? Ao senhor Brion d'Orgeval, médium. Então vamos lá. Aqui, porque nós já estamos em cima da nossa hora, mas vamos conseguir concluir o nosso trabalho. Se o som estiver alto, é só me avisar que eu tiro o fundo musical, por favor, tá, Marisa? Tá bom. A dona Ivone do Amaral Pereira, na obra Devação do Invisível, através do espírito ditado, através do espírito Charles, que segundo a própria dona Ivone teria sido o pai da eletroencarnação, essa obra foi lançada em 1963, nos traz as seguintes informações. Públio Ovídio Naso foi um grande poeta latino, nascido provavelmente em torno de 40 anos antes de Cristo. Vamos dar um salto no tempo, nós temos Rafael Sanzio, um grande pintor, escultor e arquiteto italiano. Nasceu em 1433 e desencarnou em 1520. Sanzio foi considerado o poeta da pintura, assim como Ovídio Naso foi considerado o poeta da música. E qual a relação entre esses dois grandes artistas? Um antes de Cristo e agora o outro no século XV. Frédéric Chopin encarnou em 1810 e faleceu jovem, aos 39 anos, em 1849. E aí nós fazemos um alinhamento que a doutrina espírita tão magistralmente nos ensina acerca da reencarnação. Ou seja, o Públio Ovídio, assim como o Sanzio, são os mesmos espíritos, ou seja, é o mesmo espírito encarnado, nascendo em ocasiões diferentes. Encarnou agora recentemente, no século XIX, como Chopin. E aí, no plano espiritual, nós temos aqui, inclusive, a última fotografia de Chopin, e abaixo à direita, a assinatura dele. Nos últimos dias. Ele desencarnou
aos 39 anos, né, como nós falamos de tuberculose. No plano espiritual, se reconheceu como suicida involuntário. E ainda, na obra Elevação do Invisível, segundo o próprio Charles Espírito, para o Ivone, ele nos assevera que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros e que, particularmente, ele se sentia enternecido. Mas observa que ninguém lhe dirige uma única prece e que necessita desse estímulo para as futuras tarefas que empreenderá ao reencarnar, quando pretende servir a Deus e ao próximo, o que nunca fez através da sua música. Declarou que, salvo resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso moral, mas que tal acontecimento só se verificará do ano 2000 em diante, quando descerá à Terra brilhante falange com o compromisso de levantar, moralizar e sublimar as artes. Não poderá precisar a data exata, só sabe que será depois do ano 2000. E que a dita falange será como que capitaneada por Vitor Hugo, espírito experiente e orientador, a quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares. Isso não nos abre a prerrogativa de pensarmos que Vitor Hugo também estaria reencarnando no Brasil junto com Chopin? E sim, Vitor Hugo, o único sendo capaz de executar missões dessa natureza, conduzir essa falange de espíritos luminares, brilhantes, artistas, para impulsionar o progresso através da arte da humanidade, estando no Brasil. Vitor Hugo, está o nosso capitão, né, o mentor de toda essa falange, né, que já está no planejamento da reencarnação no Brasil. E ele nos diz o seguinte, através da própria obra da Dona Ivone, ditada por Charles: os espíritos gostam de ser amigos e de serem amados pelos homens. E a grandiosidade da doutrina dos espíritos é justamente esta: permitir que se derrubem as barreiras da morte, para que os homens e os espíritos se entendam efetivamente com aquele trabalho que nos apresentamos sobre a mediunidade de parceria. E como o próprio Lautrec falou, dos equipamentos que estarão sendo desenvolvidos no futuro, já temos equipamentos hoje, porque trabalho que nós também apresentamos ao laboratório de comunicação instrumental já estão aí, mas isso está acontecendo. No intercâmbio glorioso de afetos e de labores, de trabalhos. As artes não sairão do corpóreo em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Encontramos nessa frase, em Obras Póstumas de Kardec, a influência perniciosa das ideias materialistas sobre as artes em geral, a regeneração delas por meio do espiritismo. Nós temos o nosso amigo Leon Denis, a obra que foi o fio condutor desse trabalho, que nos diz que o futuro terá surgir outros homens mais conscientes do mundo invisível que nos cerca, melhor dados das faculdades mestras que permitem entrar em comunicação com esse mundo espiritual. Eles dotarão a humanidade de tesouros de arte e de poesia, dos quais não poderíamos mensurar desde que agora a riqueza, a extensão que se tornarão para ela uma fonte inesgotável de alegria, de beleza e de verdade. E daí nos traz que qualquer inspiração, desde que elevada, é um procedimento de transmissão da luz divina. Por fim, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma, como nós vimos lá no Consolador, Emmanuel e Chico Xavier. Finalizando nosso trabalho, que a arte seja a harmonia perfeita entre a ética e a estética. E assim, terminamos o trabalho dessa tarde,
agradecidos pela paciência e pela atenção e desejando que todos possam levar, né, mais tarde, né, para os seus leitos, né, um pouco dessas informações que nós trouxemos. Não conseguimos explorar naturalmente todo o universo, né, das artes através da ótica espírita, mas um pouquinho que nós trouxemos foi ser feito com muito carinho. Quem não é, que desperte, artista, e quem é, que se eleve cada vez mais. Muito obrigado. Parabéns a todos. Alguns já conheciam o trabalho, outros não, né? Fica aí o recado. Agradecendo a Raquel, mais uma vez, né, pelo carinho, pelo acolhimento, né, pelo lanchinho da tarde. Dalto, obrigado pela participação, queridos. Espero que você também tenha apreciado o nosso trabalho. Celeno já conhecia. Gente, olha só, são 17h25. A gente vai abrir só 5 minutinhos, por favor, por conta do nosso tempo, para qualquer reflexão. E aí nós vamos sugerir o seguinte: quem tiver dúvidas, que anote no papelzinho. Obrigado, Cris. Marco também. E encaminhe para a Tati, para que, de repente, daí algumas quartas-feiras, essas perguntas possam entrar no nosso quadro de perguntas e respostas. Vocês concordam? Absolutamente concordamos. Posso falar primeiro? Sim, claro. Há muitos anos atrás, a Cláudia Rosa, aquela médium que você mostrou, ela nos orientou durante um congear. Para dizer a verdade, foi o terceiro congear em que nós tivemos um episódio de uma dor de barriga coletiva. E, a primeiro momento, tinham 450 jovens dentro daquela escola, e, num primeiro momento, pensou-se que a comida estava fazendo mal. Mas muita gente que não comeu a comida que foi servida no almoço passou mal de precisar tomar soro ministrado pela equipe de médium e não tinham comido a comida. E outras pessoas que comeram não passou mal, como foi o meu caso. Eu não passei mal, o Cláudio não passou mal, mas muitas outras pessoas que não comeram lá dentro passou mal. E no meio dos atendimentos, foi uma diarreia coletiva, a equipe espiritual do Aleijadinho disse que todos tivessem calma, porque não era a comida que estava fazendo mal, é que eles aproveitaram aquele momento em que 450 jovens estavam cantando, orando, de uma maneira bonita, sadia e louvando a Deus. Eles estavam trazendo muitos espíritos com dependência química para serem tratados através das mediunidades, e que era um choque anímico, e que passariam, que todos no dia seguinte amanheceriam muito bem. Os encontros naquela época tinham 2, 3 dias. E no dia seguinte, no domingo, todos amanheceram muito bem, e o Aleijadinho disse que a inspiração para a cor da camiseta tinha vindo do mundo espiritual, e a camiseta naquele ano foi verde, uma camiseta verde, porque seria feito esse tratamento de cura dos espíritos que viriam ser tratados através dessa mediunidade. E ele nos orientou, que era a equipe que estava trabalhando, que todas as vezes que a gente pudesse, colocasse nos nossos quartos a luzinha verde, a luzinha azul, quando tivesse se sentido muito fatigado, que colocasse luzes amarelas ou laranja. E esse é um ensinamento que eu levei para a vida, porque até hoje a gente comprou agora recentemente a gente já tirou do abajur, nós compramos um umidificador que tem luz. Então, eu olho para o Cláudio me olha e fala assim: o que você quer hoje? Aí hoje nós vamos de luz azul. E no quarto dos meus filhos também. É um tratamento que a gente usa para a vida. As crianças, quando eram pequenas, só dormiam sob luz azul no quarto delas. É muito bom, foi muito bacana você trazer essa coisa da cromoterapia, tá? Parabéns, hoje foi primoroso. Obrigado, Marisa. Muito obrigado. Mais alguém? Com certeza, todo mundo, né? Mas aí nós estamos presos aqui ao relógio. Mais uns minutinhos, mais uns 5 minutinhos adiante, gente, por favor. Quem quiser se colocar. Você vai terminar esse estudo que hora, Luciano? Já terminei, era para terminar às 5h30, são 5h27. A Camila está pedindo a palavra. Vamos estendê-lo até às 6 horas e nós fazemos a prece do Ângelus
Não, porque é o seguinte, eu vou ter que interromper a gravação antes da oração. Então, se a gente puder encerrar agora as reflexões, a gente pode estender até as 6, senão vai ficar com 2 horas de gravação aqui a palestra de hoje, Marisa. Não tem importância encerrar a gravação, estender para podermos fazer a prece perto das 6 horas. Tá bom? Tá bom. Eu não vou fazer... Aqui, eu vou interromper um minutinho, eu não vou fazer nenhuma reflexão, só vou falar uma palavra. Hoje eu passei na Ilha dos Impressionistas, onde os pintores que você ilustrou no início se inspiravam para fazer os quadros. Não foi à toa, tá? Estamos todos invariavelmente interconectados. Não é só conectados, não, interconectados. Nós não somos nós que gerenciamos as nossas ações, a gente pensa, né? Nós nos arvoramos em dizer que nós fazemos, que nós acontecemos, lei do engano. Quando esse trabalho foi apresentado aqui, Raquel, você lembra qual foi esse estudo? Foi apresentado em Mangaratiba em maio de 2017, há 3 anos. E aqui na Casa de Thiago, eu não me recordo se foi em 2018. Eu sei que foi seu suplente. O microfone está fechado. Início de 2018, você estava no verão, assim, quando você vinha mais para cá. Agora você vem todos os fins de semana, mas foi tipo janeiro, por aí. Janeiro, é verdade, Raquel. Obrigado. Eu lembro que a Raquel era suplente do titular, do orador titular da noite, que ele não pôde. Aí a Raquel seria suplente dele e que me passou a bola. Eu saí daqui, fui para Mangaratiba pegar todo o material, voltei para cá na mesma tarde para apresentar à noite, né? E antes de nós iniciarmos o trabalho, um dos nossos companheiros, trabalhadores, tarefeiros inclusive aqui da casa, né, viu um grupo de artistas e ficou perdido. Não é possível, né? Porque artista, poucos dias depois nós apresentamos esse trabalho. Então, para a gente entender que muitas das vezes não somos nós quem conduzimos as nossas ações, né? Novamente falando da questão 459, né? E Camila, obrigado aí pela sua observação, que novamente falando, né? A gente está sempre sendo conduzido de modo geral pelos nossos amigos espirituais, e como coincidência definitivamente não existe, está aí uma prova em conteste de que com certeza nós estamos sempre sendo amparados pelos nossos companheiros, certo? Mais alguma colocação do alto? Vou abrir aqui. Boa tarde a todo mundo. Desculpe essa ausência. O trabalho tem me tirado da participação do grupo aí. Luciano, eu fiquei triste hoje. Eu fiquei nostálgico. Me veio uma saudade de algum tempo que eu não sei qual, né? E não dessa vida, acho que para trás, coisa para trás. Possivelmente eu tenha vindo essa encarnação com alguma situação muito punitiva a respeito das minhas ações passadas, e nessa vida então tive muita dificuldade, embora apaixonado pela música, não tive assim, não peguei o veio, né? Não peguei o fio para poder desenvolver isso. Muita dificuldade nas composições. Eu queria fazer uma música bonita. Já sonhei a vida inteira em fazer uma música bonita. Consegui, dentro desse cenário que a gente tem, fazer algumas, né? Então a missão não está cumprida, mas me deixou uma saudade muito grande. Eu convivo com essa saudade. Está aí. Lindo o seu trabalho. Obrigado. Se não serviu para ninguém, serviu para mim. E para grata surpresa nossa, gratíssima surpresa nossa, nós não esperávamos, né? O grupo não esperava que você pudesse participar hoje devido às suas demandas atuais, né? E assim, alguns trabalhos são meio que direcionados, né? Contemplam a todos, mas algumas pessoas agasalham os trabalhos com muito mais carinho porque diz respeito a elas. E aí a gente pode até combinar uma coisa a partir de hoje. Não fica triste não, porque todos nós aqui vamos nos reencontrar lá adiante. E aí você conclui então com a sua missão que você acha que você não conseguiu dar conta dela na atual encarnação. Vai estar todo mundo junto contigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Nada, meu querido. Fátima? Então, a arte está muito ligada às emoções, né? Isso daí não tem nem como se contestar nada disso, né? Agora, tem sempre uma parte, né, que mexe com a gente, né? Porque
talvez alguma coisa que precise ser trabalhado em nós mesmos, né? Quando você estava falando sobre aquela pessoa que fazia a psicopictografia, né? Perfeito. Isso. E ele, no finalzinho, ele falou sobre se preparar para ter uma família, né? E aquilo caiu assim para mim como eu gosto muito da minha família, né? Sempre gostei demais, né? Quer dizer, eu sou grata aos meus pais por estar aqui, sempre fui, mas caiu de uma maneira como assim, meu Deus, então eu sou merecedora dessa família, né? E que bom que eu vim nessa família. Foi assim, muito, muito bom. Obrigada. Obrigado pela sua contribuição, Fátima. É interessante, muito interessante. Aliás, toda a fala aqui é muito interessante, né? Porque está sempre alinhada, todas elas alinhadas com o tema que nós estamos discutindo na tarde. Nós reencarnamos no mesmo núcleo ou no mesmo clã familiar, quase sempre. Graças a Deus, a gente, na maioria das vezes, claro que há exceções à regra, estamos sempre no seio dos nossos afins. Quando não, essas famílias mais conturbadas, que trazem em si muitas diferenças, né, e desabores, e provocando até separações, dissidências, nós percebemos que são os mesmos amigos, entre aspas, né, ou os inimigos do passado, que reencarnam na condição de familiares, através de laços consanguíneos. É uma forma de justiça que Deus nos proporciona para nós nos reajustarmos, né, frente à nossa própria consciência, e essa recuperação da harmonia, né, da compreensão, da empatia, do respeito à fraternidade pelo próximo. É na família que a gente resgata as nossas pendências do passado. Quando a gente reencarna uma família de amor, como é o caso da sua, da minha, da nossa, acredito que da maioria de nós aqui, se não de todos nós, agradecemos a Deus, né, porque esses parentes nossos que estão conosco, convivendo conosco hoje, são os mesmos companheiros do nosso próprio passado. Via de regra, acontece de repente encarnar num vizinho, numa outra família, um filho programado para vir através de uma mãe, de um pai, por algum motivo qualquer, não vem, mas vem por um tio, por um irmão, por uma cunhada. Entendeu? Então, esse movimento orquestrado pela espiritualidade superior é matematicamente perfeito, tudo segundo a justiça divina, seguindo a vontade divina e a permissão naturalmente de Jesus. Muito boa sua fala, Fátima. Oi, vó. Todo artista está sempre interligado com a espiritualidade, né? Com certeza, né? Sempre. Não. Atrás de todo bom artista tem sempre um espírito que veio para aquilo, né? Para fazer esse trabalho. É uma pergunta? Uhum. Eu posso reformular a sua pergunta? Eu acho que eu não me expliquei bem. Mas é sempre assim, todo artista não é sozinho, ele tem uma companhia espiritual que o incentiva ali naquele campo, que já foi também, já fez aquele serviço antes de desencarnar. Isso, entendeu agora? Perfeito, perfeito. Agora, eu vou complementar a sua pergunta. Por trás de cada ser humano tem um espírito afim, não tem? Sim. Por quê? Pela lei da afinidade, confere. Lei da sintonia, concorda? Então essa sintonia vem porque a pessoa que está aqui sendo transmitida pelo Espírito para fazer tem sintonia com ele, certo? O tempo todo. Paulo já nos, nos orienta acerca da multidão de testemunhas que nos cerca, né? Quem são essas testemunhas se não são os espíritos? E na questão, novamente falando, que é a nossa máxima, né, Marco? No Livro dos Espíritos, 459, que Kardec pergunta aos espíritos superiores, há espíritos? E o que eles respondem? Sim,
muito mais do que imaginas. Por vezes, são eles que vos dirigem. Então, para cada um de nós, tem 4. Se somos 8 bilhões aqui no plano material, é impossível não haver essa coexistência, essa correlação, essa influenciação, não só deles para conosco, mas da gente para eles também. Então, se é um arquiteto, vai ter provavelmente ali um espírito que foi arquiteto auxiliando a ele. Se foi um padeiro, possivelmente também. Se é um artista, com certeza terá um artista ao lado dele. Desde que, como está aqui, ele faça brilhar em seu íntimo essa chama do sentimento elevado. Ele se conecta com as altas esferas e áurea das altas esferas as informações que ele precisa amparado pelo amigo espiritual, que é um artista. Essa fala de que tem muitos internados por conta de distúrbios que não é doença, essa parte do Chopin que você passou, é mais ou menos isso. Ele não era doente. Ele era uma pessoa que tinha uma mediunidade fortíssima para aquele sentido, mas não reconhecia. Van Gogh. Van Gogh? O Van Gogh é Van Gogh. Que era o pintor. Sim, Porque eu me lembrei disso quando eu vi um vídeo assisti um vídeo do Divaldo. Já faz tempo, não vou ser específica, mas dá para lembrar. Que tinha uma criança na Casa do Caminho que ninguém conseguiu dar conta disso, contado pelo Divaldo. Ninguém conseguia dar conta. A criança tinha ímpetos de matar, ele queria matar. Então, ninguém aguentava ele. Eles chegavam para o Divaldo e diziam, seu Divaldo, não tem como ficar com esse menino, porque esse menino agride a gente, porque esse menino isso, esse menino aquilo. E Divaldo foi tentar fazer alguma coisa pela criança e não conseguiu, porque tudo que Divaldo fez também, ele disse assim, não tem jeito, tio, se eu sair daqui eu vou matar. Aí o Divaldo um dia falou, tá bom, então é isso que você quer? Ele falou, não tem jeito. Aí ele falou, então você pode ir, a partir de hoje esse portão está aberto para você ir. Agora, o Divaldo disse que olhou para ele muito sério e disse, eu só quero que você lembre de uma coisa. Toda vez que você tiver vontade de matar alguém, você vem aqui para me matar, porque fui eu que não consegui te regenerar. E ele foi. E passou o tempo, e toda vez que ele queria matar alguém, ele lembrava do Divaldo. Ele não tinha coragem, não vou matar o tio, então não mato ninguém. E ele daí não matou ninguém. Ele voltou um dia para lá e pintou o Divaldo, se eu não me engano, com areia. Você já ouviu falar nesse artista? Ele pinta com terra. Ele veio de lá. Ele só pinta assim, pessoas que ele já conheceu, que ele conhece o interior. E o Divaldo perguntou para ele, quando reconheceu ele, quando ele se apresentou, você continua com a vontade de matar? Ele, sim, continuo, mas não matei ninguém, porque eu sempre lembrei das suas palavras e eu não tenho coragem de matar você, então não mato ninguém. E ele, na verdade, é um grande artista. Então, o exemplo arrasta multidões, né? Se não fosse a postura empática e compreensiva de Divaldo, associada à mediunidade muito aguçada de Divaldo Franco, possivelmente esse jovenzinho, na época, teria cometido alguns atos falhos pela vida fora. Né? Muito boa colocação, vó. Obrigado. Gente, mais alguma colocação, pergunta? Eu. Acerca... É rapidinho, tá, Rita? Porque senão eu vou esperar porque tem tempo de gravação. Não, é 1 minuto. Veja bem, sobre a música Adágio em G menor, de Albinoni, ela foi psicografada? É só isso. A pergunta. Muito boa pergunta. Não sei lhe responder. Então vamos pesquisar. É porque eu já pesquisei. Lembrando que está no nosso trabalho, quando o artista se propõe a produzir algo de elevado teor, ele é inspirado. E uma vez inspirado, ele é médium, está conectado, canalizado com o plano espiritual superior. Podemos dizer, toda obra elevada é uma obra mediúnica.
porque ela só foi encontrado o fragmento, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, e destruiu, e a outra parte foi reconstruída. Então, por isso é que eu sempre tenho essa dúvida, será que foi? Será que não foi? Como que seria isso? Posso falar, Luciano? Sim. Você falou aí que toda obra, boa obra, é inspirada por espíritos. Você está certo. Mas nem toda boa obra é somente inspirada por bons espíritos. Grande parte da produção artística atual é inspirada por espíritos de envergadura moral duvidosa, mas é inspirada por espíritos. Não, sim, sem dúvida nenhuma. É a qualidade do produto que é apresentado que você consegue estabelecer, ou avaliar, melhor dizendo, a parceria que foi estabelecida com o autor encarnado. Sim. Né? Você... E é só que na próxima vez você fizesse esse estudo, mas com um viés não para a música, não para a pintura. Eu estou lhe intimando a fazer com o viés do filme. Que filme? Dos filmes. Eu quero que você fale da mediunidade criativa, né? Influenciando os filmes. Porque tem filmes, principalmente alguns de ficção científica, da época da nossa adolescência, que hoje nós estamos materializando. Por exemplo, eu era fã de Jornada nas Estrelas, e o Spock falava com um pequeno aparelhinho, que hoje nós usamos, o celular. Eu lembro que o doutor da nave usava um aparelhinho e botava aqui ou na testa para medir a temperatura. E hoje nós estamos usando, obviamente, inspirados pela espiritualidade. Então, estou lhe intimando a continuar o estudo da influência espiritual nas artes, porque tem muito pano para manga aí. Por favor, tá? Já está encomendado. A gente tem os Jetsons aí, que é aquele desenho animado da década de 70, que tudo que eles utilizavam, né, a gente está vendo hoje em dia. Você quer que eu faça? E se eu não quiser fazer? Você vai fazer, porque eu sei que você fica espicaçado. Não sei. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Gente, olha, obrigado. Vou desligar aqui a gravação para a gente continuar nosso papo.